Certamente, se vocês estão acompanhando a comunidade, vocês estão ligados tanto em um sujeito chamado Thiago Braga quanto em uma sujeita chamada Vizedec. Bom, a Vizedec é uma pessoa que, sinceramente, eu já citei várias vezes aqui no canal. Teve muita gente que não quis citar ela ou não fez questão de citar por motivos éticos, culturais ou simplesmente por medo ou até não entender sobre o assunto. Porém, de uns tempos pra cá, aliás, de um bom tempo pra cá, ela veio, por exemplo, sendo acusada de diversas coisas, até mesmo coisas que ela nem sequer chegou a cometer. Como na época em que ela, por exemplo, foi acusada de ter cometido transfobia, quando na verdade ela havia apenas dado a sua opinião. E isso aí foi algo que deu tanto o que falar que na época ela, por exemplo, chegou a processar acesso esse que ela chegou, por exemplo, a ganhar e mais tarde virou palco por aí de diversos vídeos. Até porque foi provado que a Amy Cotone havia, de certo modo, tentado prejudicar a carreira dela e, de certa forma, fazer uma coisa que eu vou muito falar no futuro aqui desse vídeo. E bom, eu sou o Sonix e vamos lá para o vídeo. Bom, no vídeo anterior eu havia falado sobre o caso que tava acusando ali o Elon Musk de ser nazista. Olha, ele é nazista por causa disso e aquilo, né? Nagistinha, ele é nagistinha. Cara, isso aqui foi algo que deu muito o que falar, porém, né, eu de certa forma devo um desfecho dessa história. E é evidente, né, que tem um desfecho para essa história e é um desfecho até bem interessante, porque vamos analisar os pontos aqui de uma forma bem breve. Bom, primeiramente, muita gente começou ali a acusar, o Elon Musk fez o símbolo nazista, estaria fazendo o símbolo nazista, ele levantou a mão. Tá, muita gente caiu em cima falando que, afinal, todo mundo levanta a mão. Tem diversos políticos que já levantaram a mão. Teve até gente metendo que, se assim, o próprio Macron seria nazista, né? Tanto que foi o argumento do vídeo anterior. O nazismo só é para quem tá contra uma pauta específica, uma galera específica, né? Isso aqui vai ser utilizado para um ponto que eu vou levantar futuramente, mas vamos lá. Quem diria que o ponto da Vizedec e do Thiago Braga, de certa forma, se ligaria? Porque é o seguinte, o próprio Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, defendeu Elon Musk após ele ser acusado de ser nazista e afins, com o próprio dizendo que o Elon Musk é um grande amigo de Israel e afins. E isso é uma parada muito interessante mesmo, porque a gente vai justamente ver pessoas, né, que apoiam Hamas, que ficam ali, como justamente é citado aqui, né, pessoas ali que ficam defendendo não só a Palestina, né, porque o povo palestino tem nada a ver com as coisas que acontecem lá, mas fica defendendo o Hamas, né, que literalmente faz esse tipo de simbologia, que mais uma vez é uma simbologia milenar, saudação romana, feita por diversos povos. Ué, ele só fez algo que todo mundo já fez. Tanto que até mesmo um primeiro-ministro de Israel chegou a justamente alegar que ele não fez nada de errado. Não é questão de passação de pano. É questão de, se for condenar o Elon Musk por isso, mano, vai ter que condenar Barack Obama, Hillary Clinton, um monte de gente que já fez. Vai todo mundo pra cadeia. Se for fazer um pente fino, vai todo mundo, tá ligado? Fora que entra uma questão muito importante que foi muito abordada, né? Esse senhorzinho aqui em específico, esse tal de Thiago Reis, ele foi o cara que chegou a falar, olha aqui, o Elon Musk tá fazendo uma saudação nazista. Cara, eu não vou nem longe, porque o perfil desse cara, ele costuma publicar coisas que não são verdade. É do tipo dele, ele publica coisas que não são verdade. Tanto que tá aqui, 20 de janeiro de 2025, ele publicou isso. Olha, Elon Musk estaria fazendo saudação nazista. Interessante. Porém, há um tempo antes, lá para setembro mais ou menos, esse mesmo sujeito tinha feito essa publicação, dando a entender que, olha aqui, igualzinho, não evoluíram nada. Aqui mostra a Alemanha sendo tomada por uma ideologia terrível, que era o nazismo, e ele mostra uma postagem de 2024 com a bandeira de Israel, dando a entender, isso aqui foi interpretado por todo mundo, que ele estaria de algum modo chamando Israel de nazista. Olha que absurdo, tá ligado? E isso, na teoria, pararia por aqui. Mas vamos lá. Esse ponto se liga com o ponto do Thiago Braga. Porque, vamos lá. Certo cara chamado João Pedro Fragoso, né? Que é um cara que ele tem um canal no YouTube, tem toda aquela negócio e afins, é um cara, de certa forma, importante ali no YouTube. Ele resolveu dizer um vídeo, segundo as palavras do senhor Vini, refutando o Thiago Braga lindamente. Beleza. Segundo o Vini, um cara que, de certa forma, tem um costume meio esquisito de falar coisas que não são verdade, esse tal de Fragaza aí teria refutado o Thiago Braga. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque na própria biotitulação do vídeo a gente já vê que o cara tenta negar a existência do Holodomor e afins. Beleza, né? Tá, daí a gente já vê uma parada bem interessante. Porém, uma parada muito boa, que é extremamente fundamental refutar, é que a gente não precisa nem ir longe. Se a gente for vendo, vamos lá, isso aqui é o que ele coloca na descrição do vídeo dele. Não irei ler agora, guardem muito bem isso. Quando ele publicou esse vídeo, na real, bem antes, né, quando estava no processamento e afins, ele chegou a fazer uma série de alegações, principalmente, olha lá, vamos lá.
principalmente criticando que pesquisadores que são pró ou contra a União Soviética poderiam cair em intelectuais falsos, né? Fazendo uma crítica aqui, até mesmo dizendo que tem muitos falsificadores espalhando propaganda nazista, né? Com ele chegando a falar que faria vídeos, né? Que não se tratam de um debate entre esquerda, direita, comunista e caralho. Não. Era algo envolvendo mentira e verdade. Isso aqui eu achei bem interessante porque o cara alega que bem antes, 11 de janeiro. Pô, eu quero apenas trazer a verdade, né? Apenas a verdade. Aí, quando você vai ver o que ele coloca na descrição do vídeo dele, olha só o que ele coloca na descrição do vídeo dele. No começo de 2024, um youtuber chamado Brasão de Armas, apresentado pelo youtuber reacionário anticomunista de extrema-direita Thiago Braga, fez uma série de vídeos no qual proclamou ser o documentário mais completo da língua portuguesa sobre o Holodomor. Nesse vídeo ele fez um comentário... Tá, olha que interessante, né? Era um vídeo, de certa forma, querendo mostrar a verdade em um top de gatilhos mentais. Ai, cara de extrema direita, extremo centro. Mas aqui entra a parada interessante. Utilizaremos como fonte neste trabalho diversos historiadores, dentre os quais, mesmo alguns com posições políticas anti-stalinistas utilizando o brasão. Beleza, tá. Que desmentem cambalmente esta farsa montada por esse agente da extrema direita que faz afirmações baseadas em seu anticomunismo e anti-stalinismo patológico. Right. Very right. Eu acho isso muito interessante. Ué, há um tempo atrás não tava ali dizendo que, não tem nada a ver com esquerda, direita, centro, meio, canto, quina. É apenas uma treta envolvendo ali a verdade, a verdade. Aí mete um vídeo cheio de gatilhos mentais. Isso aqui eu achei interessante, né? O bagulho tem um monte de gatilho mental, but relaxem, né? Relaxem. É apenas um vídeo expondo a verdade, né? Um vídeo expondo a verdade do qual eu preciso chegar e falar, ai, é um agente da extrema-direita. Tá, entendi qual era a verdade que ele tava querendo mostrar. Beleza. Porém, vamos lá. Não precisa nem ir longe pra seguir que, tá, o Thiago Braga ser anticomunista, isso aí pode bem ser. Porém, entra o ponto. Ele alegou que o Thiago Braga é de extrema-direita. Cara, esse negócio de extrema-direita é algo ultra relativo, porque se você for parar pra pensar, qualquer coisa seria considerada de extrema-direita, fora que isso nem sequer faz sentido, e você não precisa nem ir longe pra ver que isso não faz sentido. Bom, o Thiago Braga, ele é um cara que ele publica no Gazeta do Povo, né? Porém, esse é o ponto. Ele publica coisas relacionadas a anti-woke, né, e tal. Ele já chegou a falar do Games Edu. Porém, tem uma publicação que ele chegou a fazer em uma época que ele foi muito criticado, que eu não vou entrar aqui por 3 motivos, sendo um deles que vai ser muito longo. Ele chegou a fazer uma publicação aonde ele justamente fala sobre como treinar o seu dragão e o pânico woke coletivo. Eu vou contextualizar aqui. Sobre esse lance envolvendo aí a atriz ser negra e afins, ele cita, ó, é um universo paralelo onde humanos treinam dragões e, como tal, não há qualquer necessidade de apego histórico ou ético em relação a personagem. Nunca que um cara de extrema direita falaria isso. Teve pessoas que chegaram a alegar que, ele tá virando um leque do MBL, e o caramba achou que ele foi meio simplório de certa forma. Nunca que um cara de extrema direita faria isso, né? Um cara de dito cujo de extrema direita estaria tretando, estaria mordendo os beiços, caramba, porque isso aí de certa forma altera. Eu, por exemplo, não concordo com a alegação passiva que ele fez aqui. Eu não concordo, né? Mas vamos lá. Aqui entra o próximo ponto aqui bem interessante. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção foi o Vini retweetar isso, não vou negar. Isso me chamou muita atenção, né? O Vini retweetar falando que ele refutou lindamente um cara que já publicou coisas que não eram verdade, tá? Só pra iniciar essa conversa. Porém, uma coisa me chamou muita atenção. Na época que a galera tava me acusando de nazismo, caramba, teve um cara que me mandou um comentário que quem quiser eu mostro ele, né? Afinal, o cara me mandou essa mensagem aqui que é basicamente uma denúncia. Ele chegou a alegar que essa galera... Tá, alegações desse cara, alegando que Bruno e afins acreditavam em teorias de que tinha um grupo nazista e o caramba, e que eles odeiam a Ucrânia, né? Ele chegou a fazer esse tipo de alegação. Olha, Vini, vou mandar bem a real pra tu. Você dá palco pra esse tipo de publicação, do qual o cara nega o Holodomor, apenas reforça algo contrário do que você queria alegar. Tanto você quanto esse cara, né, quiseram alegar que é um vídeo querendo mostrar a verdade. Porém, né, que bizarro, né? Vini quer fazer um vídeo mostrando a verdade, mas não mostra a verdade. E esse cara é um cara que quer fazer um vídeo levando a verdade e chama o cara de extrema direita, no caso o Thiago Braga. Fantástico. Porém, não vou parar apenas nisso, né? Não é apenas um vídeo falando sobre o lance relacionado ao Thiago Braga e afins. Na verdade, esse vídeo vai, de certa forma, até um pouco mais abrangente, porque eu, de certa forma, devi algo mais aprofundado, que é justamente relacionado à ViseDeck. Bom,
A Vizedec, ela foi justamente uma pessoa que ela foi acusada de um monte de coisa, vocês sabem disso, é de caráter público, porém, tem uma pessoa que chegou a acusar ela de ter cometido transfobia. Bom, é o seguinte, a Vizedec, ela ganhou o processo contra a Amy Cotone, isso é de caráter público, a Amy Cotone teve ali que pagar uma indenização, não sei ao certo se ela já pagou, como é que tá, mas isso é o de menos. O lance é o seguinte, a autora apagou a postagem, era esperado que isso fosse acontecer, porém, como já disse uma pessoa uma vez, né, na internet nada se escreve com lápis. Bom, o comentário publicado por essa garota aqui, ou pessoa no geral que teria acusado, foi esse aqui. Fato curioso sobre a dubladora, citando que ela é extremamente transfóbica e alguém que você não queria por perto. Isso aqui é algo interessantíssimo, porque ela dá a entender que a Vizedec seria extremamente transfóbica, né? E essa publicação pegou mais de 400 mil views e mais de 20 mil likes. E fora retweets e afins, fora que tem aquela outra questão. Isso aqui foi internacional, porque algo em inglês é internacional. Ou seja, um alcance que foi além do Brasil. Com a própria chegando lá e alegando que a última pessoa que tentou lacrar se viu na justiça. Então, né, como já era esperado do que aconteceu e de acontecer, a autora, né, foi lá e apagou a postagem. Rolou ali um bafafá no off, mas a autora apagou a postagem. Que legal, não é? Bom, acabou que se resolveu, ficou por isso mesmo, né? Rolou toda aquela questão. Teve também uma coisa que é muito válido eu citar, e isso aí eu vou citar sim, é que teve pessoas ali que, de certa forma, chegaram e falaram, pô, menor, ó, esse cara aqui, por exemplo, esse tal de John, ele foi um cara que teve envolvimento ali na época que estavam acusando a Vi de ser transfóbico, caramba. E ele foi lá, um cara que chegou e pediu desculpa, né? Primeiro ele viu que a água tava batendo na bunda pra geral, e segundo ele viu que ele errou. Fora que, como ele mesmo alegou, ele não tinha acusado, ele só fez uma pergunta, né? Ele tinha feito uma pergunta ali, só que ficou errada, ficou estranho. Daí ele foi lá e falou que ele não tinha intenção de acusar, ele tava confuso, ele pediu desculpa, e a própria Vizedec entendeu o pedido de desculpa dele, e ficou por isso mesmo. Todo mundo ficou de boa. Simples. E a mesma coisa, ao que tudo indica, aconteceu com essa pessoa. Essa pessoa pagou a postagem essa que vai lembrar tinha pegado um alcance gigante, porém a Vizedec conversou com ela, mostrou essa relação aqui que é muito importante, da perseguição e afins. Porém, uma coisa muito interessante é que essa pessoa aqui em específica continuou ali, não atacando, enchendo o saco, mas citando esse caso, né? Chegando até a alegar que ela não acusou de nada, afins, toda aquela questão judicial. Né? Aí, essa parte aqui é basicamente a Vizedec chegando e alegando que ela teria imputado o crime nela e afins, ficou todo aquele bafafá. Porém, chegou aqui esse JP Couto, que ele é um advogado, afins, tal, possivelmente, supostamente estaria advogando para essa Iris, não sei, ou ele só entrou na treta. Ele chegou a dar um RT do que a Vizedec falou e ele chegou a alegar de forma jurídica ali que isso aqui que a Vizedec publicou não é necessariamente isso. E aí ele falou algo que todo mundo, ou melhor, tanto eu quanto você já sabemos, que é que, a Vizedec não ganhou o processo por conta da transfobia, mas sim por conta que a Amy Cotone estava tentando acabar com a carreira dela. Ele alegou tudo aqui de forma formal, só que ele alegou tudo que a gente já sabe. A gente já sabe disso. A gente tem conhecimento, o JP Couto, a gente tem conhecimento que não foi a transfobia, até porque isso não foi pro juizado criminal. Isso ficou no civil, né? Isso ficou na área da indenização. E, inclusive, né, eu vou pontuar duas coisas que é bem interessante. Vamos lá. Aqui entra as duas coisas que eu vou pontuar. Primeiro, ele critica aqui falando que ela poderia supostamente, né, ser alguma coisa, alegando que tem diferença, e ele cita uma coisa bem interessante aqui, ó. Vamos lá. Não, ela não imputou crime algum, beleza, seu erro continua em achar que o crime de transphobic é igual a transphobic. Quando, na verdade, qualquer forma de preconceito é bem mais ampla que seu respectivo crime. Legal. Cara, isso aqui é algo muito interessante. É muito interessante porque, tanto que ele até acimenta aqui, vamos lá. Na verdade, qualquer forma de preconceito é bem mais ampla do que o crime. Ou seja, o simples fato de você ter, segundo ele, né, um advogado, né, qualquer forma de preconceito é maior do que o crime. Então, eu poderia, por exemplo, puxar esse argumento aqui, ó. Tem pessoas, por exemplo, que odeiam sionistas, ficam com papo de sionista. Não esse cara aqui, eu só peguei esse cara pra usar como exemplo, porque ele é só um cara do PCO, né, que falou groselha aqui. Eu considero que ele só falou groselha. Mas entra uma coisa interessante, ó. Israel, ou melhor, não só Israel, mas ministros e afins, pessoas envolvidas, são chamadas de nazistas. Pessoas que simplesmente apoiam Israel de alguma forma são chamadas de nazista. O que chega a ser até bem irônico, porque, né, o Hamas faz um símbolo... E aí, né? Interessante, né? Tá. Isso aqui eu acho bem interessante, eu acho muito interessante mesmo, porque, se liga, a galera que defende isso, ou apoia a Palestina meramente, costuma chamar Israel de nazista, certo? Eles costumam chamar Israel de nazista.
E o John Algin, que é justamente um cientista político, chegou a alegar justamente o seguinte: eu já afirmei várias vezes e repito, o anti-sionismo, ou seja, pessoas que odeiam os sionistas, judeu, pronto, pessoas que odeiam os judeus, apenas serve para mascarar o antissemitismo que a esquerda identitária nutre. Então, entra aquele ponto, isso aqui também seria um preconceito, né? Afinal, como disse o nosso querido advogado aqui, qualquer preconceito é bem mais ampla do que o crime. Tá, por lei, o crime não é ser antisionista. O crime é o antissemitismo, que poderia, né, ser classificado como uma intolerância religiosa. Você vê por aí pessoas dando a entender de todas as formas, ou quase todas, podemos assim dizer, que Israel seria de alguma forma comparativa com o nazismo. Você vê pessoas fazendo isso. Isso, para muitas pessoas, é vista como um antissemitismo. Pessoas enxergam isso como antissemitismo, certo? Até porque é uma forma de preconceito. Não é necessariamente um crime. Na teoria, não é crime ser antissemita. Porém, é crime a intolerância religiosa, que no caso é o antissemitismo, ser contra os judeus. Então, entra aquele ponto. Isso aqui também seria uma forma de preconceito? Cara, sinceramente, cara, eu acho isso aqui uma coisa muito interessante. Esse advogado só pontuou coisas que a gente sabe, todo mundo é de caráter inteiramente público, que de fato a Vizedec ela ganhou o processo por essa questão, porque a Aleca estava prejudicando o trabalho dela. E entra uma outra coisa bem interessante. Esse cara pontuou diversos pontos, porque ele é um cara jurídico, afins. Porém, tem uma coisa bem interessante que até mesmo eu gostaria de perguntar. Se a galera tem tanta certeza que a Vizedec é transfóbica, o caramba, né? Essa galera tem certeza, teoricamente, eu tenho que supor, né? Tem que supor. Se essa galera supostamente tem tanta certeza que é ser nazista, então eu faço aquela pergunta. Por que vocês não vão no Ministério Público e denunciam a Vizedec por supostamente ser transfóbica? É tipo, por exemplo, a época que acusam as pessoas de ser nazista, né? Se vocês têm tanta certeza que fulano e ciclano é nazista, por que vocês não vão no Ministério Público? Vocês não são os donos da verdade? Vocês não têm razão? Não é a verdade? Olha, fulano e ciclano não é nazista? Então por que vocês não vão no Ministério Público? Falta perna? Falta dinheiro? Eu pago o ônibus. Quanto é que é? Pior que em São Paulo, né? Quanto é que tá o ônibus em São Paulo? Deixa eu ver. Caramba, tá 5 conto. Ô, vai, eu pago o ônibus de uma pessoa só, não sou idiota de pagar de ida e de vinda. Se for 5 conto, eu pago. Não, se essa galera vive tanto com esse papo de, nazismo, fascismo, né? Obviamente, só vou pagar pra uma. Se for, né, no caso. E aí? Já que vocês têm tanta certeza, que esse advogado concorda comigo, o lugar certo de denunciar, eu acho que esse advogado vai concordar comigo, não é na internet. Você não fica na internet fazendo textinho bonito. Se essa galera tem tanta certeza que a Vizedec é transfóbica, por que essa galera não vai no Ministério Público, ao invés de ficar expondo a cara na internet para tomar um processo? Porque vai do lembrar, a Amy Cotone perdeu, segundo principalmente, vocês reforçam muito isso, porque ela quis prejudicar o trabalho da Vizedec. Então eu pergunto, vocês não querem prejudicar, né? Então cadê? Vocês vão no Ministério Público? Vocês vão lá denunciar ela pela suposta transfobia? Isso é uma pergunta que eu realmente, não só eu gostaria de fazer, como muita gente faz. É tipo na época, e na época não, que fazem ainda, que acusam os outros de nazista. Vão no Ministério Público, a galera vai no Ministério Público, por exemplo, pra denunciar o Elon Musk por ter feito aquilo, que eu sei que o Elon Musk não mora no Brasil, mas quem mora nos Estados Unidos e qualquer pessoa que for querer fazer uma denúncia pra querer banir o X de novo no Brasil. Bom, tudo isso que eu queria pontuar nesse vídeo. Como vocês puderam ver, esses 3 pontos se ligaram legal. Tudo isso aconteceu um atrás da outra, um seguido do outro, foi tudo quase ao mesmo tempo e todos os pontos se ligam. É bizarro porque tudo gira em torno de acusação de nazismo, tudo gira em torno de acusação de transfobia e não só isso, mas tudo gira em torno de uns podem, outros não e aquela questão de, então quer dizer que uma coisa é considerada verdade, a outra não é? Bom, entra aqui, fica aqui uma série de perguntas que eu joguei no ar propositalmente para eventualmente serem respondidas e entra aquela, se a Vizedec é tão nage como alega, porque essa galera nunca foi no Ministério Público. E se foi, mostra aí, né? Eu acho que até a Vizedec concorda comigo. Se realmente existe transfobia, o caramba 4, por que essa galera não vai no Ministério Público? Bom, é isso.